Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E hoje, para trazer aí uma excelente mensagem para vocês, não? Eu quero que vocês sejam cheios nessa noite da presença do Senhor, tá bom? Que vocês tenham um Shabat de muita Shalom, descanso, um feriado abençoado. E nós estamos entrando aí num tempo, né, profético. Nós estamos vivendo muitas profecias. Antes da gente começar, eu vou ler alguns textos para vocês e eu quero que... Existem dúvidas, não é? Dúvidas. Esses dias nós estávamos ensinando para vocês sobre as festas bíblicas, se nós devemos ou não guardar, é obrigação do gentio. E, sabe, tem outro detalhe. O que a gente deve levar em conta a respeito das profecias? É profético, isso está acontecendo, isso serve para mim? Isso é um sinal da vinda do Senhor ou não é um sinal? Né? É isso que a gente precisa entender esses detalhes, porque senão a gente fica patinando, tá bom? E a gente fica lendo, tá todo mundo aí, porque aconteceu, você viu, o fulano de tal vai implementar isso e isso no mundo, e aquilo outro. Irmãos, vamos olhar para o que Daniel, o profeta Daniel, né? Porque assim, Daniel, aliás, todo o Novo Testamento, a Nova Aliança, o termo Novo Testamento nem é assim que se escreve. É Nova Aliança, tá bom? São duas alianças, são duas testemunhas. A última não anula a primeira, tá bom? O que foi tirado da primeira e não serve mais é o sacrifício de animais. Não precisa, porque o Messias é o nosso sacrifício que nos restaurou, nos libertou do poder do pecado e da morte e nos trouxe para o reino da luz. Este é o completa, né, é a realidade, a integralidade da profecia. Mas não anulou a lei de Moisés. Lembra da profecia que Deus fez para Moisés lá no deserto ainda? E está em Deuteronômio. O que Deus prometeu para ele, para Moisés? Olha, eu vou levantar do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, um que vai se parecer com você. Ele não disse, eu vou levantar um profeta menor do que você, ou um profeta maior do que você. Ele disse para Moisés, eu vou levantar um profeta igual a você no meio dos teus irmãos, um semelhante a você. E só que ele dá um detalhe muito interessante. Ele fala, e eu vou pôr as minhas palavras na boca dele. Está falando de quem? Está falando de Yeshua, está falando do Messias para Moisés, para Moshe. E será que toda a alma em Israel que não ouvir a voz dele vai perecer no caminho? Ai de quem não der ouvido às palavras dele, porque ele falará as minhas palavras. Moshe falou a palavra do Eterno, ele trouxe a Torá para o mundo, mas Yeshua, ele é a palavra, ele é o verbo. Tudo o que o Pai falou para ele pessoalmente, ele vai trazer para o mundo, ele será a palavra, ele é o cumprimento da palavra. Era o que o Senhor estava mostrando para Moshe. Eu vou colocar no meio do povo um que vai se parecer com você, mas as palavras, a minha Torá vai estar nele. Ele é o cumprimento. Ele é a própria palavra sendo realizada no meio dos homens. E será que quem não ouvir ele, eu vou extirpar essa alma do meio da comunidade de Israel? Ou seja, essa alma vai deixar de existir. É um peso muito forte. E depois eu quero que vocês entendam os tempos. Porque pela Bíblia, irmãos, a gente pode não marcar uma data para a volta do Senhor. Ninguém pode fazer isso. Você não pode falar, o Senhor vai voltar tal dia, em tal ano. Não é possível isso. Tá bom? Mas só que nós podemos entender os tempos. Por que Deus iria mandar eu e você observarmos as festas, os tempos, observarmos as estrelas no céu, o sol e a lua, para entender o tempo? Para que ele escrever sobre isso para nós? Por que ele iria falar isso para os profetas? Olha, observa os tempos. Por que Yeshua estaria entre nós e fala, olha, vocês conseguem ver quando aparece uma nuvem, quando os tempos mudam, quando está próximo o verão, vocês conseguem ver isso, mas ver os sinais, vocês não conseguem perceber o que está por vir?
O que o Senhor está dizendo é, vocês têm que ficar atento ao tempo que vocês estão vivendo, vocês têm que saber qual era que vocês estão vivendo, para se preparar, sobretudo espiritualmente, para estar pronto para o que está por vir. A Bíblia fala, existe um tempo, Deus deu data sim para as coisas, ele deu um prazo, em quanto tempo vai acontecer tudo. E eu vou mostrar para vocês nas Escrituras. Só que eu quero que vocês entendam para onde a gente está olhando, né? E como eu e você estamos no meio disso, quão importante isso é para nossas vidas. Vamos lá, Daniel capítulo 9, irmãos. Estou com a Bíblia aqui, eu vou ler ela para vocês. E depois eu quero que vocês meditem. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas foram decretadas para seu povo e para sua cidade sagrada, para dar fim à transgressão, dar cabo do pecado, perdoar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o lugar especialmente sagrado, que é o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim. Quando você lê isso, né, não é difícil de entender o que está escrito aqui. Deus falou para Daniel. Daniel é o quê? Ele é um judeu, exilado na Babilônia. Essa profecia, tá bom? Ele recebeu, né, quando ainda iria iniciar as 70 semanas, ou seja, não aconteceu. Deus prometeu por meio do profeta Jeremias 70 anos serão de exílio em Babilônia. Ok? Mas por que Daniel recebeu isso? Olha como muita gente lê o texto e fica inventando um monte de coisa em cima, mas o que Deus está dizendo? Vamos lá? Está escrito bem claramente aqui para nós, bem claramente. 70 semanas foram decretadas para seu povo. Qual é o povo de Daniel? São os judeus. O que Deus está dizendo é, eu vou realizar tudo na história da humanidade, até que o Messias venha governar e salvar toda a humanidade, eu farei tudo em 70 semanas. 70 semanas decretadas sobre o seu povo, não é sobre as nações, não é sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, Europa, sobre o Egito, sobre a África, sobre nação nenhuma. 70 semanas, ou seja, as profecias vão seguir e se desenrolar com a linha do tempo baseada em Israel. Isso está muito claro aqui. E para a sua cidade sagrada. Qual é a cidade sagrada, irmãos? É Jerusalém. É sobre ela que o Senhor decretou isso. Para dar fim à transgressão e dar cabo do pecado, perdoar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ainda ungir o Santo dos Santos. Ou seja, Yeshua viria e ele daria fim à transgressão. Ele, por meio do seu ato, daria fim ao pecado e perdoaria a iniquidade. Ou seja, ele faria um sacrifício que eliminaria por vez o pecado. Não era necessário mais o rito de sacrifício de animais. Ele cumpriu isso? Essa parte ele cumpriu. Trazer a justiça eterna, ele vai trazer no seu reino. Selar a visão e a profecia, né? Que ele fala para Daniel, ele selou realmente, né? Ó, sela porque ainda não é do seu tempo. Isso ainda vai acontecer daqui a muito tempo. E ungir o lugar santíssimo, o lugar sagrado, o santuário. Porque Yeshua vai levantar um templo, no reino dele haverá um templo em Jerusalém. Tá bom? Inclusive com sacrifícios. Mas nós não vamos entrar nessa época, né? Porque está bem claro na Bíblia escrito, mas aí, como a teologia falida desse mundo e das igrejas, né, que não querem nada com o Senhor, dificulta o entendimento. Mas vamos lá. Como que eu vou entender isso? Né? E Deus dá um entendimento muito maravilhoso desse texto. Vamos continuar lendo ele para vocês compreenderem. Saiba, portanto, entenda que 7 semanas de anos transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do príncipe ungido. Ele permanecerá em seu lugar por 62 semanas de anos, com espaços abertos e fossos, mas esses tempos serão de dificuldades. Então, depois das 62 semanas, o Mashiach será eliminado e não terá nada. O povo de um príncipe ainda por vir destruirá a cidade e o santuário, mas seu fim virá como uma inundação e desolações estão decretadas até que as guerras acabem.
Ele fará uma firme aliança com muitos líderes por uma semana de anos, e na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grãos. E aí, sob a ocorrência das coisas detestáveis, o desolador virá e continuará a agir até que a destruição seja decretada e vertida sobre ele. Então vamos lá. 7 semanas para restaurar e reconstruir Jerusalém. Ou seja, qual o decreto que está sendo escrito? Ciro decretou a volta dos judeus exilados da Babilônia no seu império. Então, durante o reino dos medos e persas, Ciro decreta que os judeus podem voltar, reconstruir Jerusalém, reconstruir a nação e o templo ao Deus dos deuses. Até aí, tudo entendido. E ele fala, até Jerusalém ser realmente reconquistada, reconstruída, estabelecida, vai levar 7 semanas. Que são 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos até que isso aconteça. Nós temos lá a reconstrução, né, de Jerusalém, o restabelecer do culto do templo de Jerusalém, que não era um templo tão glorioso como o de Salomão, ele era menor, ele era mais simples, mas, né, a presença do Senhor foi para lá. E aí você vai entender tudo lendo Esdras e Neemias. Tá bom? E como foi realmente, como está escrito aqui, ó, com espaço e fosso, mas esses serão tempos de dificuldades. Eles enfrentaram muitas dificuldades, levantes, entendeu? Inclusive burocráticos, que tiveram que recorrer ao rei Dário, aos outros reis e príncipes da Pérsia. Teve dificuldades na construção e foi muita dificuldade até que a obra foi feita. E aí, após passar as 7 semanas, então depois, o quê? 62 semanas, até que o Messias venha. Ou seja, nós contamos mais até o período em que Yeshua nasce, tá bom? E aí você vai entender o tempo que tudo aconteceu. Quando Yeshua nasce, e aí as Escrituras diz: e após 62 semanas o Mashiach será eliminado, ou, como está escrito, retirado, mas não para si mesmo. Ou seja, ele vai ser arrebatado. Isso está só aqui? Vamos lá? Né? Porque o livro das Revelações, Apocalipse capítulo 12, versículo 5, diz sobre a mulher: ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Bom, então isso aconteceu. Então a profecia parcialmente aconteceu, agora falta concluir ela. É como se Yeshua começou o projeto, mas no meio do caminho ele é retirado. Ainda porque ele fez tudo por um intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo é como se Israel não aceitou, não estava pronto para ser estabelecido um reino do Messias na Terra. Então vai ter esse tempo, esse intervalo, e vamos lá. Quando você entender que o que está decretado vai acontecer de acordo com esse prazo, agora você vai entender o porquê que essa semana não terminou ainda. Ele fará, olha só no verso 27, né? 26, né? 26. O Mashiach vai ser eliminado, não para si mesmo. Aí o povo de um príncipe ainda por vir destruirá a cidade e o santuário. Lembra que Yeshua profetizou que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído, não sobraria pedra sobre pedra, e, né? Para a gente não ficar aqui perdendo tempo, né? Tá lá em Mateus 24. Assim que Yeshua saiu do templo e seguia adiante, os discípulos se aproximaram dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Mas ele lhes respondeu: vocês veem tudo isso? Eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos, nenhuma pedra ficará de pé. E de fato, no ano 70 depois de Cristo, se cumpriu essa passagem, e também corroborando com Daniel capítulo 26, que diz: o povo de um príncipe ainda por vir destruirá a cidade e o santuário. Como assim o povo de um príncipe?
que ainda viria é que destruía a cidade. Ou seja, primeiro o povo a destruir a cidade. O príncipe era o que estava regendo a cidade, que era Tito, o general Tito. Ou seja, Tito ainda não era imperador de Roma, mas ele era o general que invadiu Jerusalém e destruiu em 70. Porém, somente em 71 é que ele iria assumir o trono, ele seria o imperador romano. Entendeu? Olha Daniel te dando a visão, a compreensão e o cumprimento da profecia. Olha, o povo de um príncipe ainda por vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, o povo de um príncipe que ainda não se tornou príncipe. Ele vai ser, mas ele é príncipe, mas ainda não. Ou seja, no tempo em que a destruição acontecer, ele ainda não estará como príncipe, ele ainda não vai tomar a posição de imperador. Né? Dito e feito, em 70 ele invade Jerusalém, destrói o templo, destrói Jerusalém, é tirada a vida de muitos judeus e os judeus são exilados. Acaba a Judéia, a nação de Israel como Estado ali é destruída. Eles já eram vassalos de Roma, né? Não é uma nação digna, soberana. Então, mas ali foi acabada a nação, o templo, e os judeus foram espalhados pelas nações do mundo inteiro. E aí ainda o imperador Adriano, alguns anos depois, tem a fatídica e imunda ideia de mudar até mesmo o nome do local, né? Ele com raiva. Você já pensou, mano? Você já parou para perceber? Né? Só para dar um gostinho para vocês, né? Por que Roma pegou justamente o Deus dos judeus e o Messias dos judeus e usou para encantar o mundo inteiro? Por que não usou de outras religiões? Né? Se Israel é tão pequenininho, né? Por que eles? Então, para você pensar, né? Só para vocês pensarem, por que olhar tanto para eles? Né? Não são tão pequenos, né? Aquela naçãozinha, o que é isso? Para você entender o poder que ser a nação que o Criador escolheu traz de responsabilidade. Então, foi decretado sobre eles, aconteceu isso, e aí, olha só, mas seu fim virá como uma inundação e desolações estão decretadas até a guerra acabar. Não está descrito, a tradução mais correta é até o fim haverão guerras. Se vocês estão esperando que vai aparecer um líder mundial que vai trazer uma paz, não vai acontecer paz mundial, coisíssima nenhuma. Vocês vão ver. E aqui no verso 27 diz, ele fará uma aliança firme com os líderes por 1 semana de anos. Opa! Mas na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grãos. Que metade da semana? Foi Tito, o general Tito, que fez uma aliança? Não. Aí alguns sábios vão ler isso aqui e vão dizer, ele fará uma firme aliança com muitos. Foi o próprio Yeshua que fez uma aliança conosco, uma firme aliança, que é a Santa Ceia, que nós tomamos o sangue e o corpo do Messias até os dias de hoje. Mas na metade da semana, ele é cortado o sacrifício. De fato é cortado, porque ele fez o sacrifício, o ministério de Yeshua dura 3 anos e meio, 42 meses, e ele é retirado. Como está escrito aí em cima, o Mashiach será tirado, mas não para si mesmo. Ele vai ser cortado, é a tradução correta. Ele é cortado. É como se fosse rompido. É como se ele tivesse um projeto, mas no meio do caminho corta, tira ele, e aí acontece um intervalo. Agora vocês vão entender onde eu e você vamos entrar nessa história. Tá bom? Fica difícil, né? Eu vou até fechar aqui. Vamos lá. O apóstolo Paulo traz um ensino muito profundo. Né? Vocês já leram muito Romanos 11, né? Todo mundo lê Romanos 11. De onde que ele tirou? Como é que Paulo tirou aquilo? Você acha que Paulo, quando ele trazia os ensinos dele, ele tirava do nada da cabeça dele? Não. Tudo que Paulo, que os apóstolos e que o próprio Jesus falava, ele tirava da Torá de Moisés ou dos profetas. Porque tudo que tem no Novo Testamento está no Antigo. O Novo Testamento não trouxe nada de novo. Ele só é a gente entendendo plenamente o que é o Antigo. Jeremias capítulo 11, versículo 16 diz o seguinte. Ele está pregando contra a nação corrupta de Israel. Ele pregou para os reinos de Judá e de Israel, o profeta Jeremias. E ele faz uma profecia que vocês vão entender tudo lá em Romanos 11. O Senhor, uma vez, a chamou de oliveira bonita. Ele está falando de Israel.
Então, claro, vocês sabem que Israel é a oliveira. Toda vez que fizer menção de oliveira, está falando dos judeus. Israel é a oliveira de Deus. Adonai uma vez a chamou de oliveira bonita. Tradução mais certa, né, é oliveira verde. Repleta de folhas e bons frutos. Agora, com o soar de uma tempestade violenta, ele a colocou no fogo, e seus galhos serão consumidos. Opa! Os galhos da oliveira foram arrancados, pois o Senhor dos exércitos que a plantou decretou o mal sobre você, e socorrerá por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram a si mesmas, provocando-o com a oferta de incensos a Baal. Olha só, o Senhor uma vez chamou você de oliveira verde, repleta de folhas e bons frutos, mas agora com o soar de uma tempestade violenta ele a colocou no fogo e seus galhos serão arrancados, serão consumidos. Jeremias capítulo 11, versículo 16. Foi daí que Paulo traz aquela carta maravilhosa aos Romanos, né? Aos Romanos capítulo 11, Paulo vai trazer um ensino para nós, né? E aí vocês entendem de onde Paulo tira isso. Romanos capítulo 11, eu vou ler do versículo 1 para vocês entenderem. Nesse caso, digo, Deus não repudiou seu povo? De jeito nenhum. Porque eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repudiou seu povo, ao qual escolheu de antemão. Ou vocês não sabem o que o Tanar diz a respeito de Elias, o profeta Eliarro? Ele clamou a Deus contra Israel. Senhor, eles tiraram a vida dos seus profetas, derrubaram teus altares, eu sou o único que ficou, por favor, agora eles querem me matar também. Aí, no entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. O mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça. O que Paulo está dizendo é, se você acha que todos os judeus negaram ele, não é verdade. Até hoje existem os que aceitaram ele e estão lá, escondidinhos, cumprindo e obedecendo e amando os ensinos do Messias Jesus. Tá bom? O remanescente existe e sempre existirá. Só que agora eles têm os gentios, porque tem muitos salvos das nações do mundo inteiro. Como eu sei? Jeremias diz que os galhos foram arrancados. Lembra-nos, os galhos, está escrito lá claramente, os galhos. Não foi a raiz nem a árvore. A oliveira não foi destruída. A raiz está lá, a árvore está lá. Alguns galhos foram arrancados. Então acho que isso está bem claro. Vamos lá? Verso 13. Entretanto, aos gentios dentre vocês eu digo isto. Pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, eu torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa reconciliação do mundo, ou seja, o fato de Israel não receber ele, foi isso o intervalo que o Senhor tira ele e abre um espaço para que as nações sejam reconciliadas com Deus, o Pai. Ou seja, vocês vão entender. O que significará então quando eles aceitarem? Ele diz será vida dentre os mortos. Quando Israel reconhecer que Yeshua, que Jesus é o Messias, aí os mortos ressuscitam. Ele está dizendo claramente, o fim de todas as coisas será quando Israel aceitar ele. Não existe outro, o maior sinal para nós, o maior sinal para nós da volta do Senhor é Israel o reconhecendo. Se a halá oferecida como os primeiros frutos é santa, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, também o são os ramos, os galhos, certo? O que ele está dizendo é, a raiz é santa, a oliveira. Também são os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, uma oliveira brava, eu e você, foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que o mantém. Tá claro, né? Aqui Paulo está tirando o ensino de Jeremias. Olha, alguns ramos foi quebrado, era necessário que aquilo acontecesse.
Alguns, não todos, alguns foi tirado para que você que não é do ramo, você que não era povo escolhido, agora você faz parte do povo escolhido. Deus não criou duas nações, é a mesma nação, é o mesmo projeto lá começado em Abraão. E eu e você fomos incluídos no processo, e você estamos neste processo, nós fazemos parte disso. Por isso 70 semanas estão decretadas sobre o seu povo. Deus não criou outro povo, não rejeitou o seu povo. Ele apenas pegou o povo da outra nação e juntou o seu povo quando o Messias é retirado por um intervalo de tempo. Vamos lá? Vamos continuar. Então você dirá, os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado? É verdade. Mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhes faltar fé, a confiança. Entretanto, você manterá seu lugar apenas por causa da confiança. Ou seja, mantenham sua confiança, continuem crendo, isso vai manter vocês lá. Olha o que ele disse aqui. Portanto, não sejam arrogantes. Ao contrário, tema bastante. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, os filhos dele, também não poupará vocês. Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e sua severidade. Por um lado, severidade para com os que caíram, mas por outro lado, bondade para com você, para conosco. Desde que permaneçam na bondade dele, de outra forma, vocês também vão ser cortados. Além disso, os outros, se não persistirem na falta de confiança, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Porque ele vai fazer isso. Amém? Amém, ele vai fazer isso. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava, ou seja, você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, você nunca foi cultivado por ele, você não aprendeu os preceitos que Deus deu desde Abraão, ele não te criou no deserto como ele fez com a nação de Israel, deu uma cultura, uma identidade, ensinou na Torá, fez a circuncisão, ele te ensinou a língua que ele fala no céu, as festas, você não cresceu numa nação onde todo mundo adorava um Deus, você não cresceu nessa cultura, nós crescemos numa cultura pagã que adora vários ídolos, que a gente não tem nem sabemos como adorar a Deus de verdade. E Deus está dizendo, se você que é de uma oliveira brava, a natureza, ele enxertou de forma contrária à natureza, em uma oliveira cultivada, é de forma contrária, ele pega você, que nem sabe o que isso significa, e enxertou você lá de novo, numa oliveira que ele cultivou. Quanto mais serão reenxertados os ramos naturais na própria oliveira. Ou seja, imagina os judeus que foram tirados. Para o pai colocar eles de volta é muito fácil. Por quê? Porque eles já sabem. Para eles é mais fácil do que para nós que não fomos cultivados nisso tudo. Então não é para se gloriar, mas é para a gente confiar em Deus e apreciarmos o quanto Deus foi bom no seu propósito. Como que Deus fez coisas extraordinárias. Então, para nós o significado o cumprimento da profecia é Deus, é a gente olhar para Israel, tá bom? E vamos lá, né? Está decretado sobre Israel. Como é que está Israel hoje, né? As pessoas estão esperando, irmãos, um tempo em que vai vir aí um governo mundial, de fato virá um governo mundial, vai vir um líder mundial, sim. Mas o líder mundial, ele virá para quê? Né? Qual é o propósito do anti-messias aparecer, do anticristo? Estou com alguma coisa no meu nariz aqui atrapalhando, eu não consigo tirar. Mas vamos lá. A mentira que vier nesse mundo, né, não tem lógica. O mundo já está enganado, ele já é do mal. Se o juízo de Deus vier hoje, se o mal vier hoje, o mundo acabar, quem está perdido vai perecer no inferno e acabou. Entendeu? Não tem jeito. Vai ser a última tentação. Para tentar quem? Para tentar quem já está no engano? Não, eles vão vir trazer um engano tão incrível que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, até os eleitos. O anticristo, ele vai vir, irmãos, ele vai trazer uma mensagem desta falsa teologia que foi
introjetado no meio do povo de Deus. Irmãos, vamos lá. É melhor mostrar os textos, né? Senão fica parecendo que a gente está inventando. Paulo, né? Paulo ele fala isso. O apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, versículos... É bom que vocês leiam a partir do verso 25. Se ler tudo, vai entender muita coisa, né? Ele chama, ele fala para os crentes, né? Agora escutem. Eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei anunciando o reino, me verá novamente. Atos, capítulo 20, verso 25, hein? Portanto, testifico que, hoje em diante, estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de anunciar-lhes todo o plano de Deus. Verso 28, cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, os colocou como líderes, para pastorearem a comunidade messiânica de Deus que ele obteve com o próprio sangue. Ele diz em verso 29, eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis surgirão do meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês, ou seja, Paulo não está dizendo que vai surgir de fora, virar um ímpio pregando no meio do povo, ele está dizendo, no meio de vocês. Eu preguei a palavra, vocês se tornaram santos, mas do meio de vocês vai surgir gente, lobos cruéis, que estão disfarçados. É o trigo e o joio, estão juntos. Eles estão juntos, eles parecem ser crentes, eles parecem iguais. Ele diz no verso 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade para atrair os discípulos. Por isso, fiquem alertas. Lembrem-se de que durante 3 anos, de noite, jamais deixei de adverti-los com lágrimas nos olhos. Agora eu os entrego ao cuidado do Senhor e à mensagem do seu amor e da sua bondade, porque ela pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que têm sido separados por Deus. Tá vendo? Irmãos, um dos grandes sinais de que nós estamos na última hora, e é muito mesmo assim nos últimos dias, é a incapacidade que muitos que temem a Deus estão tendo de dentro da própria igreja ou dessas sinagogas ditas messiânicas. Tenta pregar contra o pecado dentro delas e você vai ver como que você vai ser tratado. Prega e toque no pecado do povo. Faça um sermão que não massageie o ego desses bodes ou dessas ovelhas que foram trituradas com essa falsa teologia da prosperidade, da libertação, e você vai ver como nunca mais você vai pisar lá outra vez. Nunca mais. Para nós é sinal claro, tá? Daniel, né? Vamos entender a história. Vai ficar um vídeo longo, tá? Necessariamente longo. Não tem outro caminho. Tá bom? Porque eu quero que vocês meditem esses outros textos que eu vou trazer para vocês agora, porque é o que nós estamos... Né, os que Deus escolheu, né, Deus está tratando e é importante a gente obedeça. Que Deus ele traz uma seguinte mensagem, né? As igrejas, as 7 igrejas da Ásia, né, que estavam localizadas na Turquia. E interessante que é na Turquia, em Patmos, né? Desculpa, Patmos. Foi João em Patmos teve a visão da Turquia, que ali estaria o trono de Satã. Lembrem? Né? Que inclusive os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, foram lá buscar o trono dele, né? Num templo de Zeus. Né?
na cidade onde eliminaram uma das testemunhas fiéis do Senhor. Vou ler para vocês. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 2, né? Versículo 12. Ao anjo da comunidade messiânica em Pérgamo, escreva: eis a mensagem daquele que possui a espada afiada de 2 gumes, sei onde você vive, onde está o trono do adversário, contudo você continua apegado ao meu nome. Você não negou a sua fé, e em mim mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi eliminado em sua cidade, o lugar onde o adversário habita. Onde foi o último grande império sobre a terra, né? Não, desculpa, o penúltimo, né? O Império Otomano, que dominou toda a terra e dominou Jerusalém também. Tem só pouco mais de 100 anos, né? Tem 105 anos que o Império Otomano caiu. Foi em 1919, na verdade, né? Foi 103 anos, porque ele caiu mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1918, que foi quando realmente acabou, mas foi onde findou de vez, foi em 1919, foi o fim do Império Turco-Otomano. E aí, vamos lá. E ele fala lá que tem pessoas apegadas aos ensinos dos nicolaítas e a perversões de pecados e, né, e tudo mais. E eu quero que vocês tenham um texto, né, que é muito profundo. Ele pede para que nós voltemos, né? Nós voltemos ao primeiro amor. E o que é voltar ao primeiro amor, né? Deixa eu só pegar aqui o texto. Aqui, é a primeira igreja, né? A igreja de Éfeso. Portanto, lembre-se de onde eu estava antes de cair, afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5. Portanto, lembre-se de onde estava antes de cair, afaste-se desse pecado, faça o que praticava antes. Foi daí que traduziram, né? Volte ao primeiro amor, às primeiras práticas. E aí, claramente, né? Daniel falou disso nesse mesmo capítulo que lemos, né? Olha só o que este mal fez, né? O príncipe que havia de vir, porque era descrito o que ele faria. No capítulo 7, falando deste último príncipe, não é? Capítulo 7, Daniel, verso 24. Quanto aos 10 chifres, 10 reis surgirão desse reino. Surgirá outro depois deles, e ele será diferente dos primeiros e derrubará 3 reis. Tudo bem. Verso 25. Ele falará palavras contra o Altíssimo e tentará oprimir os santos do Altíssimo. Tentará alterar as estações e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Tentará alterar as estações, os tempos e a lei. E, de fato, desde o ano 312 até o ano 312 depois de Cristo, os primeiros cristãos, muitos deles guardavam o Shabat, ainda era aceito, as festas bíblicas, a Páscoa dos cristãos era guardada de acordo com o calendário da festa de Páscoa dos judeus, até que o concílio do Constantino, ele fez essa separação, ele rompeu e tirou os judeus e alterou ali. Porque o que o cristianismo fez foi paganizar, ele cristianizou o paganismo. A outra religião fortíssima era o mitraísmo. Tanto é que o próprio símbolo do mitraísmo está aí até hoje na Igreja de Roma, do Vaticano, né? Você não percebeu que foi dali que ele abocanha tudo, o mitraísmo, o sol invictus, da onde hoje é dito que Jesus é o sol e blá blá blá.
E aí, Daniel fala do que aconteceria nesse período, que é a mudança da lei. E de fato, irmãos, o que foi que o cristianismo, depois do Concílio de Nicéia, determinou? Em 356, no fim de 356 depois de Cristo, o Concílio de Nicéia determinou que a Torá de Moisés foi abolida. Não, Jesus cumpriu a lei, essa Torá não serve para nós. Nós cristãos temos uma outra lei. E mesmo depois da reforma, o antissemitismo permaneceu em Lutero e continua a ideia de que a Torá foi abolida. Aquela ideia, sabe? Não, Jesus cumpriu toda a lei, agora não preciso cumprir. Não tem lógica isso. Como é que ele cumpre toda a lei? Meu pai cumpriu toda a lei, eu não preciso mais cumprir a lei, agora eu posso fazer o que eu quiser. Né? Tiago mesmo diz, a sua fé sem obras ela é morta. Não adianta você crer, mas se eu não ver frutos, eu não ver sinal, como é que é o seu comportamento? O que você obedece? Qual é a lei do reino? Né? Você só crê? Crê. Tiago mesmo fala, os demônios também creem e estremecem. Se é para crer em Deus, que Deus existe, é fácil, os demônios creem. E eles creem de verdade, porque eles têm medo dele, eles temem a ele, mais do que você, ser humano. Olha isso, tá? Isso não é suficiente. Tem que ter... O que prova o meu amor por ele é cumprir os seus mandamentos, é obedecer a palavra dele. Aí eu provo, eu sirvo esse Deus, eu sirvo a lei dele, eu obedeço o que ele mandou eu fazer. E uma das coisas, desde que Cristo foi tirado entre nós, houve a perversão no meio dos cristãos e foi corrompido muitos com essa nova fé que foi ali que separou o judeu do gentio. E uma das igrejas, Jesus começa pregando em Apocalipse dizendo, volta para o primeiro... Ei, lembra onde vocês caíram e volta às primeiras práticas. Olha só, voltem às primeiras práticas. Volta a cumprir a lei. O meu povo. Porque existe um processo onde a igreja romana, eu não estou falando dos cristãos verdadeiros que servem a Deus, estou falando do que Roma imperial, a Roma papal fez, né? Que não é, aquilo ali é Edom. Tá? Por que os Edom... Aí vocês vão entender por que Roma teve que pegar logo o Deus judeu, o Deus dos judeus e o Cristo deles para colocar para o mundo inteiro, para criar uma nova e falsa religião. Por que não usou a fé dos hindus? Por que usou qualquer outra fé? Por que usou essa? Por causa do poder que Yeshua, que Jesus alcançou. Ele era muito popular, a pregação dele estava convertendo gregos, romanos, sírios, o pessoal da Decápolis, os judeus, lideranças, soldados, gente riquíssima, proeminente, estava crendo e estava espalhando. Os africanos iam ver ele e o negócio estava crescendo, porque ele estava ganhando tanta autoridade e domínio. A sua pregação, os seus atos, né, suas curas, seus milagres, ele se tornou uma ameaça ao imperador, ao Pôncio Pilatos, ele se tornou ameaça até para Roma. E principalmente, ele cresceu demais a inveja dos líderes judeus da época. Esse homem ele vai tomar conta de tudo aqui, ele tem potencial. Se ele quiser estabelecer uma rebelião aqui, ele consegue, derruba tudo. Porque ele crescia e crescia de forma assim assustadora. Então, para vocês entenderem por que eliminaram ele, não é? E aí, essa separação dos dois povos é como se agora ensinaram que os galhos têm que viver fora da raiz. Não, os galhos que não são judeus, arranca da oliveira e vocês podem viver por conta própria. Foi daí que introduziram, irmãos, essa ideia de um arrebatamento secreto, essas teologias. Irmãos, a gente tem que voltar para os ensinos antigos. A gente precisa tirar esse negócio, irmãos, de que Deus trabalha só na nossa religiãozinha. Não, o que eu aprendi lá na minha igreja é o certo. Sua igreja tem 10... Quantos anos tem a sua igreja de existência? Tem 100 anos. O mundo tem 6.000 anos, Deus trabalha no mundo há 6.000 anos, ele prometeu uma salvação por meio de Adão, o primeiro homem, mas vamos colocar aí o judaísmo que, né, não como religião, só na Bíblia, o povo de Deus. Desde Abraão, quase 4.000 anos de existência, está aqui tudo escrito, mas agora a sua igrejinha que chegou a 100 anos, ela sabe tudo. Ela que
É o que ela disser é que vai ser feito. Eles não sabem nada, irmãos. A gente não sabe nada. Para de achar que Deus só opera de uma forma, que Deus só faz desse jeito, que Deus só trabalha desse jeito, que Deus só usa aquele ou aquela. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus, a verdade, irmãos, ela foi espalhada no mundo inteiro e, desculpa, ninguém tem 100% da verdade no mundo. Isso foi tirado da humanidade. Né? Quem assistiu o filme de Eli, leia o filme, o livro de Eli. Por que, irmãos, que isso aqui quer ser tirado? Por que as nações estão brigando, os governos querem tirar isso? Porque elas sabem o poder, a engrenagem do universo é isso aqui. Se isso for tirado, você acha, irmãos, que Satanás está trabalhando arduamente, enganando os líderes deste mundo, para eles enganarem a humanidade, para tirar isso aqui das pessoas? Por quê? Porque vai destruir o mundo. A ideia dos homens é que eles vão estabelecer um reino no mundo para sempre. Mas Satanás está enganando eles, porque Satanás sabe que quando o povo viver sem isso, Deus vai destruir a terra em ira. O que Satanás quer é a perdição da humanidade. Ele não está nem aí para o anticristo, para um governo mundial. Satanás quer que a terra se lasque. Ele quer destruir isso aqui, para provar que o projeto falhou. Só que esses homens que estão no poder, eles também são enganados. Eles são perversos, eles são da linhagem do maligno, mas são enganados. E engana toda a humanidade. É por isso que Paulo diz que o mundo ele vai de mal a pior e os homens enganando e sendo enganados todos os dias. E tá todo mundo achando que pode viver sem a lei de Deus, pode fazer tudo o contrário à vontade de Deus, porque o que eles estão trabalhando é aumenta a iniquidade da terra. Faz o homem viver de forma pecaminosa, descontrolada, porque isso vai fazer com que Deus se irrite e destrua a terra e acabe com tudo. Você entendeu por que eu e você que tememos a Deus, que queremos guardar esses preceitos, somos um problema para o sistema dos malignos? Você atrapalha o sistema, você atrapalha o mundo. Você não precisa ser alguém proeminente no mundo, mas se você trouxer os princípios do reino para cá, você já é um prejuízo para o reino do maligno. O que o maligno quer é a destruição completa da terra, porque se Deus olhar e não ver ninguém praticando a justiça, é uma terra insuportável, não tem por que permanecer, você destrói tudo, acaba com tudo. Mas as pessoas não perceberam. Separaram os galhos e começou um monte de teologia louca. Irmãos, o que é a teologia? Qualquer teologia que você for estudar aí hoje em dia, a teologia geralmente é uma teologia criada, é um monte de estudos sobre a Bíblia, mas com os ensinos baseados na doutrina de determinada igreja. Né? O presbiteriano tem a sua teologia, o pentecostal tem a sua própria teologia, a igreja batista tem a sua teologia, os assembleianos têm a sua teologia, todo mundo tem uma teologia. Vamos lá. E aí, os judeus, nós temos os Sefaradim e os Ashkenazim, não só de origem, né? Porque tem a origem sanguínea, tem aquela questão de onde nascer e tudo mais, mas cada um tem uma visão. E entre eles, em várias facções, porque o rabino tal ensinou isso, porque o rabino tal ensinou isso, porque lá o rabino tal disse isso, que disse aquilo, que o outro falou aquilo, e tem todo mundo uma vertente. Tá tudo de uma Babilônia, realmente, o mundo virou uma Babilônia completa. Você vai para um local para tentar ouvir a palavra de Deus e começa a ouvir um monte de abobrinha, e você não consegue chegar à verdade, onde Deus está dizendo, volta às primeiras práticas, porque até o ano de 312, até que Constantino separou e disse que o judeu tem que ser arrancado, não pode ter mais esse contato, porque eles são os que mataram Jesus, não é? E ainda escreveram, isso é uma canalice sem fim, de que a mulher de Pilatos teve um sonho, era tão bondosa que não era para matar aquele homem, e que Pilatos ele fez aquela cena ridícula, eu lavo minhas mãos. Pilatos estava ameaçado, ele sabia que esse homem era uma ameaça para ele. Pilatos era cruel, era um homem cruel, brutal, era um maligno. Ele queria matar o Senhor. Ele queria, mas Roma fez um negócio, uma jogada, os filmes da vida, as novelas, tentam passar para você que não, o mal é a liderança de Israel, que era má. E muitos, a grande liderança de Israel era de saduceus, nem judeus eram. Compraram seus cargos, foram nomeados por romanos, justamente porque eles eram vassalos e obedientes ao imperador de Roma, ao Pilatos e às lideranças, os cônsules de Roma, para impedir
impor uma severidade contra o povo judeu, contra o povo que eram pobres ovelhas. E quando Yeshua apareceu, eles começaram a ouvir Yeshua e seguir Yeshua, não estava nem aí para a liderança de Israel. E aí é que eles ficaram enfurecidos. Peraí, esse homem está abalando tudo aqui. E é isso que vocês precisam entender. Quando Yeshua fala, volta à primeira prática. Porque até 312 vocês guardavam tudo, eram judeus e gentios juntos. Quando isso acontecer, é a revelação da justiça eterna, irmãos. Então ele volta, porque a proximidade, o judeu por meio do gentio vai ver o Yeshua, judeu verdadeiro, porque o que não é judeu, ele quer fazer parte da aliança do eterno e cumprir a sua vontade, porque você ama a Deus, você ama a lei dele. Yeshua não veio para criar uma nova religião, criar um novo povo, um novo país. Ele veio para pegar eu e você e trazer para o povo dele. Você agora é parte. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, que é judeu e não judeu, juntos, pela aliança eterna. E você quer ver mais? Pois bem, nós vamos compreender uma coisa clara, né? Está escrito que o anticristo ele tem um prazo para operar, né? Ele não vai operar muito tempo. Tá claro aqui, não tem que entender muito difícil, tá bom? Apocalipse capítulo 13, versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. E lhe foi dada autoridade para atuar durante 42 meses. Tá bem claro, né? 42 meses, só você contar vai dar 3 anos e meio de acordo com o calendário bíblico, tá bom? São 3 anos e meio para ele. Ele não vai trabalhar 7 anos. O governo da besta são 3 anos e meio. 42 meses. É o que falta, a metade da semana, e se completará 70. Junto com ele, né, junto com a besta, estará acontecendo o quê? As duas testemunhas, não é? Aqui. Apocalipse 11. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, levante-se, meça o templo de Deus e o altar e conte quantas pessoas estão adorando ali. Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não meça, porque foi dado ao Goim. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, no mesmo prazo. 42 meses para eles pisarem o templo, ou seja, o monte do templo vai estar na mão dos gentios por 42 meses, 3 anos e meio, e o anticristo governará no capítulo 13 por 3 anos e meio, 42 meses também. Então, as duas testemunhas vão ser erguidas para confrontar esse governo da besta. E quem quiser me fazer mal, olha só, darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 também dá 3 anos e meio. Estas são as duas oliveiras e as duas menorot que permanecem diante do Senhor da terra. Duas oliveiras. Quem é a oliveira? É Israel. Ou seja, então são 2 judeus. São 2 hebreus. Deus não fala quem são, mas dá características. Se alguém quiser causar-lhe dano, da sua boca lhe sairá fogo e consumirá seus inimigos. Sim, se alguém quiser causar-lhes dano, deverá morrer dessa forma. Eles têm autoridade para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. Eles também têm autoridade para transformar água em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes desejarem. Então, perdão, mas eu gripei e, tô um pouco ruim, mas não vai atrapalhar a mensagem. Verso 7, quando estiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo vai atacá-los e vencê-los e matá-los. Seus corpos ficarão expostos na principal da grande cidade, cujo nome, reflexo de sua condição espiritual, é Sodoma e Egito, a cidade onde seu senhor foi executado em uma estaca. Ou seja, eles vão ficar no Gólgota, justamente ali onde Yeshua foi madeirado. Pessoas de todas as nações e tribos e línguas e povos verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. As pessoas que vivem na terra se alegrarão por causa deles, celebrarão, trocarão presentes, porque esses 2 profetas os haviam atormentado muito.
Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que os viram. Então os dois ouviram uma voz forte do céu, que lhes dissera: subam para cá. E eles subiram para o céu em uma nuvem, enquanto os seus inimigos os observavam. Então, para vocês entenderem que são 3 anos e meio, né, que pelas características parecem ser o profeta Moshe e o profeta Eliyahu, os dois que estão diante do Senhor, no Monte da Transfiguração, né, Yeshua tem um encontro com os dois, e o pai fala para os discípulos: olha, este é o meu filho amado, apontando para Yeshua, ele é o meu filho, ouçam ele, para ouvir ele. Mas Moisés, ele também é símbolo da Torá, e Elias é o símbolo do profeta. O maior dos profetas foi Elias, sem dúvida, e assim, dos profetas pós-Moisés. É claro que não existe nenhum maior do que Moisés, ele é o maior, né? E igual a ele nós temos Yeshua, que é o nosso Messias Salvador, tá bom? E ele é o principal. Mas do antigo, o símbolo da antiga aliança maior é Moisés, e o maior dos profetas é Elias. E Deus estava querendo dizer que 2 testemunhas estarão aqui para condenar os pecadores e para pregar a verdade do reino. Eles estão lá diante do Senhor, eles vão trazer os ensinos do reino para converter Israel. E também a nós, os santos que estamos aqui. Porque o anticristo ele não vai vir para enganar o mundo enganado, irmãos. Eles vão querer enganar os santos. E por isso vai irritar ele, o anticristo, que os eliminará. Mas você entendeu que em Daniel está escrito tudo o que aconteceria? Vai vir um príncipe aí. E o que Roma fez, irmãos? O que o cristianismo de Roma fez? As cruzadas, matando judeus em nome de Jesus. Os acusando de terem matado Jesus, e fez as piores coisas. Essa teologia que surgiu depois do Concílio de Nicéia, no ano 300, no 4º século, que separou o judeu do não-judeu, não existe mais conversa, o judeu não enxerga a verdade, também não se fechou, e o outro lado o ataca constantemente. Criou esse muro de separação. Como é que os galhos vivem fora da oliveira? Não dá. E o que Deus está falando às igrejas hoje, para mim e para você: volta às primeiras práticas, porque eu vou voltar. É das 7 igrejas, né, que são as 7 igrejas, e as 7 ao mesmo tempo, não representa, né, intervalos de como a igreja estará. Existem cenários, a igreja tem todos esses males em vários cantos do mundo e representa a condição espiritual, e Deus está falando: nós precisamos voltar para as primeiras práticas, voltar ao cumprimento dos mandamentos. E quando Israel olhar e ver os gentios começando a cumprir as festas, o interesse no eterno, em Deus, não é no judeu não, tá? Porque já tem muitos se perdendo, tomando Israel e os judeus ortodoxos como exemplo. Que até se circuncidar. Para com isso. Quando você está sendo conduzido para voltar às práticas, mas você fica encantado com o judaísmo, tudo é o judaísmo, se Yeshua não é o centro, você está se perdendo. Yeshua, você vai ter que copiar Yeshua. Ele era um judeu. Ele pregou contra esse legalismo louco que está encurvando as costas deles. Cuidado para você não entrar debaixo do mesmo jugo. Tá bom? Que o Senhor te chamou para a liberdade, não para a escravidão. E aí, quando eles veem isso, eles falam: por que esse interesse nas nossas coisas? É o nosso Deus. Ele deu para nós essa aliança. Por que eles querem fazer isso conosco? E aí eles vão se aproximar, porque você está vendo um monte de judeu na internet dando aula de Torá, ensinando hebraico, ensinando as festas, ensinando Talmud. Para que eles estão ensinando isso para judeu? O judeu nem vê isso. O judeu não compra essas coisas. Quem compra é cristão. Então, eles em contato com o cristão, e o cristão entendendo aquilo, e o cristão já tendo a aliança de Yeshua, vai ver Yeshua e vai mostrar para ele. E ele vai ver esse Yeshua, não aquele que Roma criou para ele, que é um inimigo. Vai ver o Yeshua judeu, que ama Israel, nascido de uma judia, dentro da tradição judaica farisaica. Aí ele vai olhar e falar: opa, esse aí é o Messias. Esse é o Messias.
E aí, no fim, Yeshua se revelará para eles. Eles só vão se converter de fato quando o próprio se revelar fisicamente para eles. Não vai ser por meio de nós, é o próprio Senhor que os converterá pelo seu Espírito. Amém? E você vê o profeta Zacarias no capítulo 14 dizendo o seguinte: como que será a volta do Senhor? Vejam, vem o dia do Senhor em que sua pilhagem em Jerusalém será dividida de modo correto no seu interior. Pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a guerra. A cidade será tomada, casas serão saqueadas, mulheres violentadas, metade da cidade vai para o exílio, mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. Naquele dia seus pés permanecerão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras vai ser dividido ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade da montanha vai se mover para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meio da montanha, do vale, e essa montanha chegará até Atzel. Vocês fugirão como fugiram por causa do terremoto nos dias do rei Uzá, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá a vocês com todos os seus santos. Naquele dia não haverá luz brilhante, nem escuridão espessa, no dia conhecido de Adonai, contudo, à tarde haverá luz. Naquele dia fluirá água corrente de Jerusalém, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental, no verão e no inverno, e Adonai reinará sobre toda a terra. E naquele dia o Eterno será um, e o seu nome será um. Aleluia. Toda a terra se tornará como Aravá, de Gevá a Reimon, no Negev, e Jerusalém será levantada, habitada, onde se encontra, desde o portão de Benjamim ao lugar aonde estava o antigo portão, e de lá até o portão de esquina, e da torre de Hanaan-El. As prensas do lagar do rei, pessoas viverão ali, a maldição será quebrada e Jerusalém viverá em segurança. O Eterno ferirá todos os povos que fizerem guerra contra Jerusalém com uma praga que lhe fará carne apodrecer enquanto estão em pé. Seus olhos vão saltar das órbitas e a língua apodrecerá dentro da boca. Quando esse dia chegar, haverá entre eles um grande pânico enviado por Deus para que todos estendam as mãos contra o vizinho que retribuirá o ataque. Judá também lutará contra Jerusalém. A riqueza de todas as nações será reunida. Ouro, prata, roupas em grande quantidade. Uma praga semelhante a essa também afetará os cavalos, as mulas, os camelos, os jumentos e todos os outros animais do campo. Por fim, os remanescentes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão todo ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para guardar a festa de Tabernáculo Sukkot, ou seja, no reino do milênio, depois do Apocalipse, as pessoas vão continuar guardando os mandamentos. Se uma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, nenhuma chuva cairá sobre eles. Se a família do Egito não subir, se ela se recusar a vir, não ocorrerá a enchente anual do Nilo. Além disso, virá praga com que Adonai ferirá as nações que não subirem para guardar a festa de tabernáculos. Esta será a punição do Egito e a punição de todas as nações que não guardarem as festas de tabernáculos. Quando esse dia chegar, isto estará escrito nos sinos usados pelos cavalos, não é? Consagrado a Adonai. E as panelas da casa do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias de aspersão diante do altar. Sim, toda a panela de cozinha de Jerusalém e de Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, tomarão essas panelas e as usarão para cozer a carne. Quando esse dia chegar, não haverá mais mercadores na casa do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Yeshua, Jesus, ele vai reerguer o templo de Jerusalém, mas ele vai ensinar o verdadeiro serviço, ele vai ensinar santidade e vai ensinar as nações do mundo inteiro a guardar os mandamentos, as festas que estão na Torá de Moisés. Tá claro isso aqui? Tá muito claro isso aqui para nós. Tá bom? Eu quero deixar esse texto para você e também o convite da parte do Senhor para nossas vidas. Que o Senhor está dizendo, ei, voltem para as primeiras práticas. Vamos voltar a viver aquela santidade do começo. Enquanto o mundo está indo de mal a pior, eles vão levantar um governo para enganar, se possível, os eleitos. E o Senhor está dizendo, não.
sob essa luz, se vocês andarem sob essa luz, vocês não vão se perder, não serão enganados, porque quem conhece a verdade, a mensagem original, se trouxerem qualquer outra doutrina, não vai enganar vocês, porque a verdade vocês já conhecem. E eles mudaram a lei, os tempos, mudaram a forma dos mandamentos, aboliram a Torá, criaram uma nova religião, separou os galhos da oliveira. Como é que o galho pode viver fora da árvore? Um galho sem estar na árvore, sem se alimentar da raiz, está morto. Entenderam isso? E Paulo está dizendo, vocês foram enxertados, vocês se alimentam da raiz, estão juntos. E por isso nós lhes provocaremos o ciúme. Como é que você vai provocar ciúme no judeu? Gritando na igreja. Ah, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Bom, edifica você, mas isso para o judeu não significa nada, ele nem entende isso. É você querendo cumprir. Eles vão ver esse apego, as nações se convertendo ao Deus eterno, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E isso vai incitar ciúme nele, por quê? Porque Deus vai se manifestar em favor desses que não são judeus. E aí é que vai acontecer a salvação deles também. Eu quero deixar para você essa mensagem de que, a partir de hoje, olhe para Israel, olhe para as profecias com um olhar correto, que nós estamos perto de cumprir-se a metade da última semana. Forte abraço da parte de Deus, nosso Pai, que Ele te encha de graça nessa noite, de força e de entendimento das Escrituras, e que nós passemos mais tempo debruçados sobre esse texto e sejamos cheios do Seu Espírito Santo. Em nome de Yeshua, de Jesus Cristo, Messias. A todos, shalom, paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.